Bela, na verdade, fosse a fera da história, você leria esse livro? Então vem comigo, porque hoje nós vamos estar começando aí uma série de análises das histórias de Corajosas, um conto das princesas nada encantadas. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu Mundo em Letras. Eu sou a Dani Togali e hoje é um vídeo muito especial porque nós vamos começar aí uma série de vídeos analisando todas as histórias por dentro de Corajosas. Corajosas é um livro que foi lançado há uns anos, né? E a primeira vez que eu li esse livro foi em e-book, né? Antes mesmo delas pensarem em transformar esse livro em físico. Essa aqui é a primeira edição que foi feita de forma independente, né? Elas fizeram a edição, não teve aí a logo da Mundo Cristão, a Mundo Cristão veio após isso. É um livro que eu estou relendo para justamente aí poder fazer marcações, né? Que eu comecei aí fazer esse tipo de marcações, poder trazer também para vocês, porque veio à minha mente se a gente destrinchasse um pouquinho mais as histórias aqui dentro desses livros. Nós temos 4 histórias e hoje nós vamos começar falando dessa menina aqui, a Bianca, que é a releitura da história da Branca de Neve. A Branca de Neve aqui, ela é uma história contada pela Arlene Diniz, né, que é uma das autoras de Corajosas. Nós vamos ver uma menina que traz muito da Branca de Neve no sentido de que o seu pai tem uma empresa que se chama Reino das Maçãs. Então eles trabalham com a maçã, né, e fazem aí toda a distribuição de produtos, geleias, tudo que envolve a maçã. A família da Bianca, ela cuida. Então, junto com sua mãe, o seu pai criou essa fábrica. Bom, a Bianca, assim como a Branca de Neve, infelizmente perdeu a sua mãe. Aqui no livro ela tem aí por volta dos 17 anos, então deveria ter aí alguns anos já, por volta de 4 anos que a mãe dela, eu acredito que a mãe dela tenha falecido. E aqui, gente, logo que a gente começa a primeira história, elas colocam aí a moldura, que é aqui da capa, né? Elas colocam na frente da personagem. Então nós vamos ter aqui a Bianca. E o nome, né, do conto da Bianca é Espelho do Coração, Arlene Diniz. Gente, só um parênteses, né? Como nós estamos falando aqui de um conto, né? Então são 4 histórias, nós não vamos poder falar muito, porque senão, né, vai rolar aquele spoiler que ninguém gosta, tá? Então eu só vou trazer para vocês aqui alguns aspectos da nossa princesa, da nossa história real, que acontece todos os dias, né? E que como afeta a nossa vida, né, e como a gente pode ver o outro lado também. Por isso o nome do conto é Espelho do Coração, porque o espelho tratado aqui nessa releitura é tratado como a identidade, como a estética, como a beleza. A Bianca, ela tem uma madrasta que passou por algo que ela não sabe e que hoje ela coloca tudo em cima da Bianca. Essa madrasta, ela traz uma carga que ela joga na Bianca, que é a questão de ser aceita, que é a questão de que ela precisa ser magra, porque senão ela não vai conseguir namorado, porque ela é feia, que ela não sabe se arrumar, que as roupas dela é ridícula. Então, a Bianca, quando está somente com a madrasta, sofre um pouco, é uma pressão muito grande que ela sofre. A madrasta não entendeu o lado da Bianca que está passando por um luto. Ainda não entendeu, ainda não assimilou a perda da mãe. Ela era uma criança. O pai, por outra vez, ele não soube administrar, porque ele, ao invés de olhar para a filha e tentar ficar mais com a filha, até porque, né, já arrumou uma esposa, ele simplesmente deixa a cargo da madrasta. Então, o pai da Bianca passa mais tempo trabalhando, viajando, do que com ela, sabendo o que acontece com a filha, né, como é que anda as atividades da filha, porque a Bianca, quando ela perde a mãe, ela assume algo que a mãe criou, que é uma ONG. Né? Ela criou uma ONG para cuidar das crianças ali da comunidade. Então a Bianca, ela tem todo esse cuidado com as crianças. Então, quando a gente olha
para o livro, e a gente tenta reconhecer alguns pontos que são semelhantes, nós vamos ver que as crianças se referem aí aos anões, né? Tem ali aula de violão, tem o lanche, tem tudo para as crianças, né? As crianças passam muito tempo ali na ONG. Na ONG, a Bianca também tem o seu melhor amigo, que é o Eduardo, e tem a Vavá, que é como se fosse uma mãe para ela, porque como ela não tem isso em casa mais, ela se sentiu acolhida pela Vavá. Então a Vavá é uma mulher que trabalha ali na ONG e que acolhe muito a Bianca, sabe? Abraça a Bianca, né? Dá aquele carinho, aquele afago que às vezes ela precisa. Bom, uma das coisas mais legais assim desse livro, que a gente pode colocar assim como pontos cruciais, nós estamos falando aqui de uma ficção cristã, é que por várias vezes a gente não consegue olhar o outro, né? A gente só consegue olhar o lado ruim do outro, e é sempre o outro que dá o problema, é sempre o outro, é sempre o outro, e a gente não consegue nem enxergar isso em nós mesmos. A Bianca, ela, apesar de estar passando por um luto, ela não conhece a história da madrasta dela, e ela não conhece a pessoa por trás daquela estética toda. Então, quando ela tá com a madrasta, que as duas elas brigam, elas discutem, ela não consegue ver isso. A madrasta da Bianca, ela traz uma carga, traz uma história muito triste por trás, que é essa questão da identidade, da beleza, da estética. Ela era cobrada por isso. Então ela acha que a Bianca também precisa olhar para isso. Ah, se você não mudar, você não vai conseguir um namorado. Então, ao invés ela olhar para a menina e ver que ela está passando por um processo de luto, tudo muito novo, né? O pai perdeu a esposa e arrumou uma outra esposa. Para ela tem que assimilar, é difícil assimilar. Ela já olha como uma menina gorda, né? Ah, ela é gorda. Ela é gorda, é uma folgada, não sabe comer, nunca vai ser ninguém na vida, ninguém nunca vai gostar dela. E aí isso alimenta a ansiedade da Bianca, porque aí a Bianca vira uma pessoa ansiosa. Então, assim, são tantas questões dentro de um conto tão curtinho, mas ele traz uma mensagem muito interessante, muito legal, muito bonita também, que é a seguinte: o que o mundo diz que a gente precisa ser é só o que o mundo diz. Ah, você precisa ser magra porque é o que o mundo diz. Ah, mas você é muito feio. É o que o mundo diz. Você é desse jeito porque Deus te criou assim, tá? Então, é um recado que eu deixo para você de uma pessoa que também já passou por isso, que tudo que falarem para você que você entenda que você não é. Quem diz para você o que você é Deus. Somente Ele sabe quem você é de fato, porque foi Ele que te criou. Ele te criou lá, sabe, bem no seu íntimo, Ele sabe quem é você. Então, não tente se adequar ao que o mundo diz. E o mundo que eu falo aqui, gente, é o que as redes sociais trazem, sabe? Essa coisa que você precisa sempre estar linda, sempre estar animada, sempre estar assim, sempre estar assado, porque a moda do cabelo é assim agora, porque você tem que usar a unha tal, é a roupa tal. Tudo isso passa. Tudo isso passa. E nada disso diz sobre você. Então, nunca permita que alguém fale algo para você que você não vai ser, que você não vai conseguir, que você não é. Deus quem fez você, e Ele fez desse jeito porque era para ser você. Você é único, você é única, né? Se tivesse uma outra pessoa igual a você, já não seria mais exclusividade, né? É verdade? Então, assim, a Bianca, ela traz isso pra gente. O quão é o importante o perdão, sabe? Entender as nossas fases, entender o outro lado, olhar para o outro, porque muitas das vezes tem pessoas que descarregam em nós as suas próprias frustrações e não sabem lidar. Então, a Bianca, ela traz essa história pra gente. E, tipo assim, é o pontapé inicial de Corajosas, é a história da Bianca. E aí, se você quer acompanhar comigo essa jornada para descobrir as Corajosas, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, porque vão ser
muitas histórias legais que nós vamos estar olhando aqui com ensinamentos incríveis que vão trazer pra gente, porque a gente olha e fala, mas é um livro de criança. Não é um livro de criança. É um livro que já nos ensina a olhar para a nossa identidade, a buscar a nossa identidade em Deus, não em outras pessoas. Então, essa história de Corajosas foi o nosso pontapé inicial e eu convido você a continuar nessa série, nessa playlist, porque nós temos ainda muitos livros para a gente poder conferir. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já leu Corajosas, o que você achou desse livro, qual é a sua princesa favorita. E nós vamos nos ver num próximo vídeo. Um beijo e até mais, gente!